Supere os seus limites, respeitando as suas capacidades e tendo a clareza do seu potencial. Frase da nossa entrevistada de hoje, Roberta Spader. Ela é maravilhosa e ela apresenta aqui na TV Corpos Diversos. Ela faz inúmeras atividades físicas que, meu Deus, ela aguenta uma trilha que eu não aguento lá. Olha, ela é incrível, ela é maravilhosa. E eu tô muito honrada dela ter aceitado o convite de vir aqui multiplicar com a gente e falar sobre superação de desafio e trazer uma mensagem de inspiração. Roberta, se apresenta para os multiplicadores. Obrigada, eu também feliz de estar aqui contigo e bem feliz de mostrar que a nossa vida e a nossa história todas essas atividades que faz pode ser um negócio, pode ser um bem-estar para mim, para minha qualidade de vida, né, em todos os pilares, mas que se transformou em um negócio que eu posso colaborar com outras pessoas e com outras famílias e outros profissionais da área do movimento ou de qualquer lugar, né? Porque, como eu falo, a inclusão precisa acontecer de fato em todos os ambientes, né? Não só um termo que eu vou te falar aqui, um spoiler, que eu não gosto muito, politicamente correto, mas depois nós vamos conversar sobre por que eu não gosto desse termo. Então, mas já quer saber, eu já vou perguntar, por que você não, antes de perguntar, eu quero saber que você fale da sua deficiência, né, qual que ela é, porque muitos multiplicadores não te conhecem, eu te conheço das trilhas, né, lá do Alexandre Mioto, e eu queria que tu comentasse com as pessoas que não sabem a tua história. Até estou com saudades das trilhas do Alexandre, mas logo estarei de volta. Então, eu sou uma pessoa com mielomeningocele, uma malformação na coluna, e eu gosto, quem já me acompanha de alguma forma, sabe que essa fala é corriqueira. Eu nasci numa família de pai e mãe, que eles me disseram que a minha deficiência é uma característica, não é o que me definia como pessoa. Tanto que não era o que me definia como pessoa, que para tudo que eu quero e faço na vida, eu tive que batalhar, eu tive que ir atrás, como qualquer outra pessoa. E dentro disso surgiu as questões que uma pessoa com a minha condição passa, de chegar em empresas que não te dão valor, nas escolas que não estão preparadas, ou já estão bem melhores, nos ambientes, não no caso do Alexandre, porque o que acontece nos lugares que não estão, talvez, 100% ok, que hoje está muito melhor do que antigamente, é fazer o que o Alexandre fez, já dando méritos para ele. Ele me chamou, Roberto, vamos conversar, tu quer fazer trilha? Primeiro, eu preciso te conhecer. O que tu pode, o que tu não pode, como que funciona, porque nós, pessoas com deficiência, qualquer pessoa, temos que ter domínio do nosso corpo, né? Saber, o profissional de educação física, ele vai ter experiência, tudo mais, o que é conduzir e fazer a trilha e os cuidados que ele tem que ter como responsável pela trilha, mas nós também temos que ser responsáveis pelo nosso próprio corpo. E falando dentro dessa questão do politicamente correto que eu não gosto, é porque assim, hoje, e também pela marca dos Corpos Diversos, hoje tem evoluído, está muito melhor do que era antigamente, mas em alguns lugares eu vejo que ainda é para ganhar glórias, e nada contra as glórias, nada contra o show business, como a gente diz, mas como colocar isso de fato para que as pessoas que estão lá do outro lado, que estão nos assistindo, entendam que um corpo assim, ou uma pessoa assim, pode, só que ela pode com a realidade que ela tem, e como descobrir isso com a sua realidade, que é essa orientação que eu faço em um dos meus trabalhos, em vários, aliás, de como uma pessoa com deficiência ou os familiares podem conviver da melhor forma com essa realidade. Que não é fácil, mas é possível. E aí, então, por isso que eu não gosto, assim, do termo do politicamente correto. Porque hoje em dia, assim, dando um exemplo bem banal, não se fala mais pessoa portadora de deficiência. Porque uma pessoa com deficiência não porta, ela vai estar sempre com essa deficiência, né? Essa que é a questão. Tu não deixa em casa a tua deficiência, tu não deixa em casa a tua bengala, por isso que não pode usar a palavra portador. Então é a pessoa com deficiência, que primeiro vem a pessoa e depois vem a deficiência, por isso da característica. Mas hoje em dia as pessoas, para se vangloriar dessa questão, ou ficam muito incomodadas, ou ficam toda hora corrigindo. E aí, quando essa correção não é natural, que é só para dizer que eu tô falando o termo certo, isso não é tu incluir a pessoa de fato.
Então, como é o termo É certo? pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. E a minha questão dos corpos diversos é justamente isso, porque quando eu comecei a dançar, porque eu também danço e tudo mais, Também danço, as gente. pessoas diziam, eu sou uma bailarina, ou bailarina não, né, porque eles nem dão esse valor de ser bailarina, uma pessoa na cadeira de rodas. Isso que eu não sou cadeirante, pessoal, eu sou muletante, eu uso a cadeira para algumas coisas de atletismo e da dança. E aí eu disse, não é uma pessoa na cadeira de rodas. É uma criação artística, uma composição para estar no palco. Porque quando eu resolvo ser uma profissional da dança, uma coisa é tu tá na dança para lazer e diversão. Outra, quando tu resolve ser uma profissional, tu tem que fazer o melhor que tu pode, mais uma vez, com profissionais que te ajudam e estando na melhor condição que tu pode para tua realidade. E aí dentro disso, quando você vai assistir, você tem que analisar se o que está sendo apresentado está sendo bem apresentado. Porque nós, profissionais, temos que fazer bem feito. E o bem feito é considerar. Uma pessoa que está iniciante, ela vai dar o melhor dela para ser iniciante. Mas eu, que já tenho 12, 14 anos na área, eu tenho que fazer o melhor que eu posso para quem tem 12 ou 14 anos. E isso não tem nada a ver eu estar numa cadeira ou estar de muleta, estar no chão. É fazer toda uma pesquisa, todos os ensaios, toda a preparação que a gente faz para aquele dia estar da melhor forma para a pessoa. Então, é isso que a gente quer dizer. Então, que não é a questão de ser cadeirante ou não, nada contra, mas o Corpos Diversos é uma metodologia que une a potencialidade de cada corpo e não só pessoas com deficiência, porque o dono da marca Corpos Diversos, da metodologia, vamos dizer assim, porque a marca é agora também minha, o Alita sempre diz, dançar é para todos. Dançar é para todos. Para todos. Agora, como vai se dançar, é aí que nós vamos descobrir. E aí, em cima disso, nós vamos potencializar o que a pessoa pode de melhor. E aí vai ter um autista, vai ter um negro, um branco, vai ter mulheres, vai ter homens, e muitas vezes não vai ter nenhuma pessoa com deficiência. E muitos trabalhos que eu faço, e até que eu vou de educadora social, muitas vezes a única deficiente sou eu. E aí como que a gente orienta? Então, essa que é a questão do que eu mudei, porque as pessoas diziam dança inclusiva. Mas aí ele metia o que é inclusão? Porque a inclusão é muito maior do que só pessoas com deficiência, né? Que é o que eu digo. Tu quer trabalhar comigo e tem um corpo, você pode. Você quer trabalhar comigo, você não quer trabalhar comigo e tem um corpo, primeiro nós temos que descobrir o porquê que você não quer. Porque muitas vezes está impactado no teu, né, o que já te prejudicou mentalmente. E aí eu não trabalho só com deficientes, eu trabalho com pessoas sem deficiência, como eu falei aqui, obesos, gordos, magros, mulheres, qualquer pessoa que queira estar junto, eu faço isso. E o trabalho que eu faço em escolas e empresas é isso, porque todos os ambientes que a gente vai é diverso, todos, nenhum ambiente é. E aí uma mulher quando trabalha numa empresa com o padrão que se tem, até principalmente das áreas que tem, também muitas vezes é prejudicada, porque tem um salário menor, porque é mulher, porque não entendem quando ela tem que sair. Diz que entendem, mas quando tem que sair para dar suporte para o filho e tudo mais. Então, por isso que eu digo, é diverso, é muito mais amplo. Então, eu tenho tentado fazer um trabalho para atender a todas essas realidades, não só as pessoas com deficiência. Porque se eu pegar o melhor que ela tem e o melhor que eu tenho, e junto a gente unir, né? Vamos dar o melhor que se tem. Vamos multiplicar. E aí, às vezes, eu tenho um ponto negativo que o teu é positivo, e por que não fazermos junto, né? Mas isso não tem nenhum problema de você ser mulher. No caso, aqui somos duas mulheres, né? Mas eu disse, o que importa de uma mulher ter que sair um dia para dar suporte pro filho? Mas se no outro dia ela der o resultado, dando exemplo de empresa, é isso que importa, pelo menos ao meu ver, é isso que importa, né? Sim. É o resultado que tu dá, e não é o tempo que tu fica à disposição daquele lugar. E também não é a questão de passar a mão na cabeça, tu tem que dar o resultado, não pode, né, se aproveitar da situação, que é outras questões que eu falo também. Mas é isso tudo que eu quero abordar e quero levar para os ambientes e para os lugares, né? Eu quero te fazer um brinde, propor um brinde, né? Ao Corpos Diversos. Ai, obrigada. Né? A nós. A nós. A multiplicação dos negócios, né? A multiplicação dos negócios, esse brinde aqui, provido aí pelo nosso Café Xerimbam, né? Que é o nosso parceiro aqui do Multiplicação. E quando tu fala sobre inclusão, Roberta, de que maneira as empresas podem realmente estar incluindo? Primeiro,
Se puder ter uma equipe que auxilia, fazer a melhor momentos, é bom. Se não, vai contratar, porque toda empresa com mais de 100 funcionários precisa ter deficientes, né? Ou precisa ter diversidade, hoje menor aprendiz, outras questões também. Então, se você não pode ter a equipe que vai te auxiliar, primeiro conversa com a pessoa, né? Mas hoje, grandes empresas, eu tenho um pouco de estresse dela dizer que não tem condições de ter uma equipe que vai auxiliar, porque o que acontece? Quando você vai contratar, a pessoa com deficiência normalmente, eu digo, é um CID, não só nas empresas, nas escolas. O CID é o Código Internacional de Doença. Porém, a pessoa não pode ser vista só pela questão médica, né? Só pela questão da deficiência. Porque, por exemplo, se der o meu exemplo, eu sou uma pessoa que sou com uma deficiência com lombar alta. Se eu fosse ver, eu não deveria estar nem em pé. Mas olha a superação que eu faço para estar aqui. Então, eu não posso ser vista só pelo que diz lá na teoria, o meu código. Então, pegar, sim, porque tem toda a questão que a empresa tem de retorno, pelas isenções, eu não sou contra que as empresas tenham, mas depois que você tem o CID da pessoa, conversar com a pessoa. E outra, hoje em dia, com as bagagens, com os cursos, com as capacitações que tem para fazer, e é uma outro trabalho que eu faço, mas se não fizer comigo, com qualquer lugar, que hoje tem vários profissionais trabalhando nisso, ver aonde pode encaixar. E não só colocar a pessoa na função para dizer que está nas cotas. Se a pessoa tem graduação, como eu, e pós, por que eu não posso ter um cargo de gestor, ou de, né, de superior, ou de compra, ser um comprador líder, tudo mais? Eu posso, eu só preciso algumas adaptações no espaço, mas eu posso desempenhar muito bem a função de comprador ou qualquer outra função de liderança, porque o meu cognitivo não está prejudicado. Então, essa análise, essa pesquisa, da onde a pessoa vai poder abranger, tem que ser feito, tem que ser analisado. E outra, contratar a pessoa para ficar a vida toda sendo auxiliar, que é o que aconteceu comigo por muito tempo, e é algo que, por isso que eu comecei a ver de como ajudar os dois lados, ajudar as empresas, ajudar as escolas, ajudar os ambientes da parte de turismo, de aventura e tudo mais, a estar em todos os ambientes, foi isso que aconteceu. Eu e trabalho ainda também com a parte de carteira assinada também, eu estou há 20 anos, mas se eu for ver, eu quase nunca saí de auxiliar. Tem um pouco, agora eu falando do lado de eu não estar onde eu queria estar, porque agora que eu estou nesses últimos anos trabalhando com o que eu quero, mas tem um lado das empresas não incentivarem essa evolução, sim, esse desenvolvimento. E isso que eu era a pessoa que parecem até desacreditarem dessa evolução. Que era a pessoa eu era a pessoa que mais ia atrás, dizia, o que eu preciso fazer, qual curso, qual capacitação, qual graduação, qual especialização, porque eu já tenho experiência de até fora do Brasil, pessoal. E eu não era uma pessoa que não era ativa de querer saber o que precisava fazer mais. Porque se eu era auxiliar de compras, dei esse exemplo porque eu passei por isso, por que não ser compradora um dia? Eu fiquei 7 anos numa empresa sendo auxiliar de compras. Será que eu era tão mal funcionária? Acho que não, né? Para ficar 7 anos na empresa. E aí, quando eu cheguei a conversar, tudo bem que faz muito tempo atrás, né? Eu entendo isso. E hoje tem muitos lugares que estão dando espaço adequado para nós, pessoas com deficiência. Mas o meu líder só me disse assim, que ele não me dava chance, não era porque eu não tinha capacitação, porque eu não estava procurando me capacitar, porque era também minha primeira carteira assinada, né, oficial. Era porque eu era uma pessoa com deficiência. Então, ele não falou com essas palavras, pessoal. Por isso que eu não gosto do politicamente correto. Ele deu uma floreada. A dá uma floreada, dá uma volta para falar. Mas quem não é burro, assim, que nem eu, a gente entende, né? E aí eu falei para ele, mas para ele conversar com fornecedores, eu sou uma pessoa comunicativa, tirando as questões que talvez precisasse dar uma aprimorada, óbvio, todo mundo precisa. Estamos sempre na busca até. Mas tudo bem, viajar, por mais que os aeroportos, as rodoviárias não eram acessíveis, porque hoje também evoluiu, mas eu viajava no meu particular. O que ia mudar? As dificuldades que eu tinha no meu particular eu podia ter, né? E podia auxiliar com que os ambientes se adequassem. Então era nesse sentido, eu dizia para ele que o que precisava um comprador fazer, eu já fazia no meu dia a dia, porque eu sou uma pessoa que não paro, né? Sou muito inquieta. Então é todo esse sentido, tem que analisar o CID, depois que vai contratar, ver quais as adaptações, e às vezes as adaptações, pessoal, são adaptações que precisam mínimos gastos.
Tem lugares que precisam, mas não tem que ver como gasto, tem que ver como investimento, o retorno que esse profissional vai dar. E esse profissional tem que dar retorno, porque ele não tem que ser contratado só por ser deficiente pelas cotas. Ele tem que te dar retorno. E o auxílio de estar em convívio com outras pessoas, os outros colegas conviverem com essa pessoa, conviverem com uma diversidade, o quanto que isso abrange, quanto isso evolui, e depois os detalhes, né, prático das tecnologias assistivas, tudo mais, que aí vai faltar programa pra gente falar tudo, mas são todos esses ambientes, mas principalmente, conversa com a pessoa que você quer contratar, que ela vai te dizer o que precisa e o que não precisa. E nas escolas, né, a gente também aí tem as escolas que estão aí. O que as escolas precisam também para lidar com crianças com deficiência? Hoje existe a pós de neuro com ênfase na educação inclusiva, entre outras. Tem também a pós-graduação exclusivamente para pessoas com autismo e deficiência intelectual, entre outras. Já começa por aí a bagagem, que é algo que tem que procurar por si, os profissionais, mas que também, por mais que tenha N ônus e bônus do governo, o governo tem dado essas capacitações também. Tem que fazer, a gente sabe que diretores e toda a equipe da escola normalmente estão sobrecarregados, mas se a gente não for atrás de procurar, não vai evoluir nunca. Outra coisa que deveria ser colocado em prática, que é, quando se tem essa diversidade em sala de aula, e que tem que ter essa diversidade em sala de aula, as turmas deveriam ser menores. Aí a gente está batendo numa tecla bem complicada. Bem complicada de estrutura. Né? Mas, né, essa é a lei. Como eu digo, necessário. Como eu digo, a lei é linda, maravilhosa. No papel tudo funciona, né? Na prática ainda precisamos, a turma deveria ser menor. O monitor, que vai dar o suporte, também deveria ter capacitação. E esse é um próximo curso que eu quero fazer e tudo mais, porque normalmente é o primeiro emprego desse monitor. E o que eu quero trazer? Que cursos que você dá? Como agente multiplicador pode te contratar, por exemplo? Eu quero contratar o teu serviço. Quem tem uma empresa e quer te contratar? Quais que são os cursos que você fornece para nós? Então, eu faço uma palestra de conscientização para o pessoal, tanto nas empresas quanto nos ambientes. Eu dou consultoria de acessibilidade, que é orientar, porque falar aqui, como o nosso tempo é curtinho, e falar, como eu tô falando, é muito amplo. Eu precisaria dar todo um embasamento. Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ir até o lugar, ver como que está funcionando o ambiente, ver o que já está funcionando, como eu digo, já melhorou, e ver o que precisa. E dentro disso, dar toda uma orientação, toda uma consultoria e acompanhar em loco, né? Em todos os ambientes, de cada situação. Por quê? A minha condição é diferente dela. Então, eu não posso falar só pensando em mim. Então, essa questão, mas uma outra coisa é conversar com a diretora e com os professores da escola, porque eu vou dar um exemplo para vocês de coisas que aconteceram quando eu estava na 2ª série, que era muito pior do que hoje. A professora, além dela ser estagiária, e aí vem também a vontade da pessoa ser ativa, ela me incluiu em todas as situações. Eu estudava em escola do estado, que é uma, né, outra questão, e ela chegou, o que eu preciso fazer para te incluir? Então, eu ia me arrastando pelas classes, porque eu era uma pessoa que conversava muito, então eu queria terminar as tarefas rápido, para depois ajudar os outros, e também para conversar, porque, né, éramos crianças, mas quando tinha o passeio da escola, que é uma questão que todo mundo tem que ter direito, ela pediu como que fazia. Então, naquela época, como não tinha monitor, a minha mãe ia junto comigo. Mas ela deu um jeito de eu estar naquela situação. Se eu ia no lugar sem acessibilidade, como que podia ajudar para chegar até o local, tudo mais, né, subir escada, não subir. Quem precisava, um dia ela fez um almoço na casa dela, que era um lugar lindíssimo, que até hoje eu tenho contato com ela, né, minha super fã, como eu brinco, ela vai assistir nosso programa também, né, assistindo tudo mais, a Cristina. Ela me levou e aí eu brinquei no meio dos coelhos, na grama, me arrastei, porque era a forma que às vezes tinha mais fácil do que, né, hoje em dia com todas as tecnologias, mas eu estava incluída, eu estava brincando com os outros. Então, às vezes, não é nem de tu ter a solução ideal, porque existe a especialização, existe pós, existe graduação fora do Brasil, dentro do Brasil, mas nada como estar perguntando para a pessoa que está na situação ou para a família que está junto, que ela vai te dizer a melhor questão para fazer tudo. Como a associação que a gente faz. Nós temos a LACOA, que acabou sendo fundada por essas minha necessidade também, que nós atendemos
mais de 80 pessoas através do esporte, cultura e lazer. E, claro, os profissionais que trabalham conosco, além de ser formados em educação física, eles têm as especializações específicas. Mas eles não deixam de fazer uma entrevista com cada pessoa. Uma entrevista, pessoal, uma coisa informal, né? Com cada pessoa e com cada família, para ver a autonomia daquela pessoa. E outra questão, pessoal, uma pessoa que tem uma deficiência grave, que talvez tem que ser incluída assim, em escola, em empresas, que é uma pesquisa que também tem que ser feita, a evolução dela não é uma evolução gigantesca. E nem minha evolução foi gigantesca. Foi assim, hoje eu não fazia esse movimento, amanhã eu faço, eu evoluí. É essa percepção que nós precisamos desconstruir também. A pesquisa da nota 8, 9, 10, que só é bom, não. De montar um material adequado para ele, para aquela criança fazer aquela atividade naquele momento junto com os colegas, para ter avaliação. Mas aí se hoje ela não fazia só um rabisco e amanhã ela está escrevendo uma letra, ela evoluiu. É essa percepção que nós precisamos começar a ter e desconstruir e sair do tal dito padrão, porque não existe padrão, né, para nada, eu acredito, para nada. Então é isso que a gente precisa ver e avaliar. E, como eu digo, sempre falo, não passa a mão na cabeça da pessoa. Se a pessoa está evoluindo, cobrar mais, deixar ela ser independente, deixar ela andar com a cadeira sozinha, deixar ela andar com a muleta sozinha, ser uma pessoa que tinha crise pela deficiência intelectual, como ter menos crise, se ela teve menos crise, se ela começou a apontar, que também é uma outra forma de mostrar, porque normalmente, pessoal, quem é deficiente intelectual, às vezes tem um outro ponto que é muito evoluído, que normalmente é o intelecto. Então, o intelecto não está prejudicado, é só a reação externa. Então, como aproveitar isso? Porque são pessoas, às vezes, superdotadas, sabe? Então, como usar isso na sua escola, na sua empresa, fazer ele ajudar, fazer colaborar para que a coisa aconteça. Nada como quem convive na situação para colaborar para essa solução. Toda a especialização, esse trabalho, eu também faço mentoria de projetos para quem precisa apoio de verba pública ou outras verbas, em associações, em escola, que também foi uma necessidade que surgiu para mim. E também faço a parte artística, que é aí levar de forma leve, sutil, dançando, mostrando essa diversidade e como mostrar esse potencial. Um trabalho que agora, dia 25, vai estar esse ano para as escolas, mas ano que vem vai ser aberto ao público, é uma montagem de teatro do grupo de Diversidade em Cena, que nós vamos mostrar tudo isso. Todos esses ambientes através da parte do teatro, sabe? Esse ano vai ser para as escolas, mas ano que vem vai para todos os ambientes, e quem quiser nos levar, quem quiser nos contratar. E aí tem um outro menino que tem uma formação na mão, tem uma trans que também é uma outra diversidade, e o Beto, que é o diretor, né? Também. Então nós estamos num grupo bem legal, bem eclético, e é para justamente levar essa proposta através do teatro, mostrando nas empresas, nas escolas, em todos os ambientes, como a gente passou e como resolver um pouquinho disso de uma forma leve. E esse teatro, ele já tá, tu tem a agenda onde ele vai Sim, estar no teu Instagram? Como eu comentei, esse ano vai estrear no Ordovás, no Teatro Valentim Lazarotto, aqui em Caxias do Sul, para as escolas, aberto para o público das escolas, que aí foi combinado. O projeto vai levar as escolas até o teatro para também ter essa vivência, para as crianças também terem essa vivência, assistir, fazer um bate-papo, tirar a dúvida, tirar aquela curiosidade que as crianças têm, né, de ver o diverso, que isso também é um trabalho que eu faço. Parece que não é necessário, mas é necessário, de como questionar, de como abordar, sem ser preconceituoso, sem ser incisivo, e que os pais não tenham problema, porque criança não sabe, às vezes, e isso não é problema, sabe? Tá, de como tu questionar, só que tem a forma, às vezes, de tu abordar, de ser menos. Então isso eles vão ver, vai ter uma pessoa momento. Que tem esse coração aberto, como você, assim, que tá ali aberta a ensinar, né? Com certeza. Porque, como tu falou, é criança, não sabe como abordar, eles estão ali aprendendo junto. E precisamos aprender, e é isso que precisa acontecer nas escolas, nos ambientes, lá de baixo. Qualquer escola pode ter convidado. Trabalho de forma, sim. Outro trabalho que agora você me falou, que eu tinha me esquecido, muitos pais me procuram quando bate o desespero. Ai, descobri que o meu filho é deficiente. Ou eu vou ter um filho com deficiência.
Como que eu faço? De tirar, porque os pais podem viver o luto, só que não podem viver o luto para sempre, não dá, porque aí se tu vive o luto para sempre, tu não ajuda a evolução daquela pessoa, porque como eu disse mais uma vez, é trabalhoso, eu sei que é trabalhoso, mas se a gente se acomodar, a coisa não vai evoluir. Então eu também dou esse suporte de auxiliar, de assessorar, a diminuir, até próprias pessoas com deficiência, mas os próprios professores, diretores, muitas vezes não é no ambiente da escola, eles vêm até meu espaço, ou que quem vê o meu programa Corpos Diversos vê que é lá também onde que eu gravo, onde que eu faço, ou eu vou até eles para conversar, para ajudar a diminuir esse medo, essa dificuldade, porque algo que a gente precisa melhorar, pessoal, não é da noite pro dia que a gente melhora, isso eu tenho noção. Mas como a gente fazer um pouquinho por vez, né? Pais que descobrem, então, que os filhos podem ter alguma deficiência, podem te contatar também. Pode me contatar também, porque a gente sabe que o pai, por mais que a gente não queira colocar, a gente coloca uma expectativa. E tu descobrindo durante uma gestação que tu vai ter um filho com deficiência, não é a melhor notícia que tu tem. Mas depois que tu descobriu como fazer isso andar da melhor forma. Ou menos complicado, porque, por exemplo, pessoal, eu me meti em várias situações para ser cobaia das realidades. Para mostrar, para hoje, levar para vocês que é possível, para exigir, para mostrar que podemos fazer, podemos estar em todos os ambientes. Que lindo isso que tu traz, Roberta. Eu quero que tu volte mais vezes aqui no Multiplicação. Obrigada. Que tu multiplique a tua mensagem aqui com a gente. E que tu traga mais... nós vamos aprofundar sobre os cursos que tu oferece também nas próximas entrevistas. Porque eu quero muito que cada vez mais as pessoas estejam te contratando. Sim. Sabe? Contratando, as empresas estejam te contratando, estejam te chamando aí para levar essa consciência e para levar essa educação também sobre algo que às vezes as pessoas não querem falar. Sim. É uma realidade que... Mas se a gente não orientar, se você não nos orientar, se vocês não nos orientarem a como fazer, a gente realmente, né? Então, foi muito bom tu ter aceitado o convite. Posso dar um exemplozinho bem rápido de uma empresa que me procurou e vou dar um exemplo para você também de como às vezes a gente quer o resultado imediato e não dá certo. Uma empresa de Nova Petrópolis me disse assim: quero te contratar porque um funcionário com deficiência intelectual, ele não está mais reagindo da forma que a gente gostaria do resultado, tudo mais, né? E aí, eu disse para ele, e eles queriam me contratar por um período curto, se nada contra pelo período curto. Mas eles, primeiro a gente tem que ver o porquê que ele não está mais dando o resultado que ele dava antes, se ele dava resultado, né? Porque eles me falaram isso. E se é pela questão de comportamento, primeiro que tu não muda o comportamento de uma hora para outra, porque isso não tem nada a ver com a deficiência também, né? Segundo, que tem que fazer um trabalho a longo prazo, assim, porque se é comportamento, talvez ele vai mudar o comportamento enquanto ele esteja comigo. Mas aí depois que eu sair desse atendimento, ele vai continuar com esse comportamento ou não? Não é que eu queira vender meu trabalho de ficar tempão com as empresas, não, é essa a realidade, pessoal. Se é pelas características do autismo, também não é a curto prazo que você resolve. Mas se é pela questão de comportamento, pensa você em casa com comportamento, que você tem uma vida toda. Você muda da noite pro dia? Não. Então é isso que eu quero dizer. Eu não quero vender e não quero estar a longo prazo numa empresa só para ganhar. É para ser real como você, que está me contratando, que contrate qualquer pessoa. Algo que é comportamental, você não muda da noite pro dia. Você precisa de um tempo. E como fazer isso com qualidade, com eficiência, com potencialidade para os dois lados. Era isso que eu quis dizer. E na época, eu não sei se foi por questão de custo ou não me contrataram, mas ou talvez porque as pessoas não gostam, talvez, muito da minha sinceridade, porque eu falo a real para as pessoas. Não vai se resolver em um mês. Não adianta. Eu gostaria de dizer que a pessoa sai perfeita em um mês, mas não sai, né? Essa questão aí de trazer a realidade para as pessoas, né? Mas é isso que traz a confiança no teu trabalho. Para não esconder também a realidade da deficiência da pessoa, porque a pessoa tem aquela questão e ela vai demorar um tempo. Tu deu a opção dessa empresa tomar a decisão que deveria ser tomada para aquele momento, para eles, né? Adequado, enfim. Gente, estamos chegando ao final aqui do Café com Multiplicação de Negócios. Eu quero que tu compartilhe com a gente o teu Instagram. Meu Instagram é corpos.diversos, com o tudo, tá? Porque às vezes, né, como eu sou gringa, as pessoas... Aí tem meu Instagram, lá tem todo o trabalho que eu tenho feito, as trilhas,
né, a capoeira, tudo mais, e também esse trabalho que eu faço na parte artística e a parte de consultoria e mentoria de projetos também, que ele também está sendo ressignificado, porque por muito tempo, pessoal, eu fiz me preocupando com o conteúdo e não preocupando com essa parte mais comercial, tudo mais, e hoje eu estou melhorando. Nada como a gente aceitar as nossas evoluções e melhorias, que precisamos também, né? Isso aí. Vejo você no nosso próximo Café com Multiplicação de Negócios.